O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves dos céus fazem seus ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: e com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Hoje, na continuação da leitura da carta aos Efésios, nós chegamos ao capítulo 5. Aqui a carta aos Efésios começa a dar os conselhos à comunidade e aos membros da comunidade. O assunto de hoje que é um assunto muito delicado e ele precisa ser interpretado. A Bíblia não é uma coisa para a gente aplicar ao pé da letra. Quem pega a Bíblia e aplica ao pé da letra, a gente chama de fundamentalistas. Isso é um problema que tem em todas as religiões. Aqueles grupos islâmicos, tipo Al-Qaeda, Estado Islâmico, eles são fundamentalistas. Eles pegam o Corão e aplicam ao pé da letra, do jeito que está escrito. Se a gente fizer isso com a Bíblia, a gente está perdido. Na Bíblia tem muitas coisas que são inaceitáveis hoje em dia, né? A gente podia pegar e olhando que não funciona, né? Só você pensar, por exemplo, só para dar um exemplo, o Jacó, que se tornou Israel, que é o pai das tribos de Israel, ele era casado com 2 irmãs e uma escrava. Então é uma coisa que a gente tem que interpretar, o que isso pode dizer para nós. A mesma coisa com um trecho da carta que nós lemos hoje. Não sei se vocês perceberam, mas ela toca na questão da relação marido e mulher. Mas é preciso ler o texto inteiro, senão a gente não consegue ver. E é importante que para os maridos, porque sobre a mulher tem 3 linhas, o resto tudo aconselha aos maridos. Tá? Então, tem coisas que vocês que são marido e mulheres, vocês podem questionar, né? A primeira frase serve para todo mundo, é um conselho que ele nos dá a todos. Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. É o que nós tentamos viver, né? Ser solícito, a solicitude uns com os outros, né? Amar uns aos outros, estar à disposição uns dos outros, sem problema. Aí vem o segundo conselho: as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como são submissas ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo jeito que Cristo é a cabeça da igreja. Ele, o Salvador do seu corpo. A comparação com Cristo já nos ajuda, mas o verbo submeter, ser submisso, é muito pesado, né? É muito pesado. Isso também já foi interpretado de outra forma.
não se trata de uma pessoa ser submissa à outra, mas dos dois juntos. E é assim que Deus planejou, né? É osso do meu osso e carne da minha carne. Então ninguém é submisso a ninguém numa relação matrimonial, mas os dois têm o mesmo sentimento, né? Quando São Paulo escreveu isso aqui, no lugar que ele escreveu, na sociedade que ele escreveu, a situação era totalmente diferente. São Paulo era um homem que vivia no seu tempo. Naquela região até hoje, tirando o Estado de Israel, por incrível que pareça, até hoje o tratamento dado à mulher é um tratamento muito inferior. Eu morei para aquelas bandas, aí uma vez indo daqui para as Filipinas, eu tive que parar lá em Karachi, que é a capital do Paquistão, e ali eu via que, primeira coisa, o homem tinha 5 mulheres, depois ele andava uns 5 metros na frente da mulher dele. Aí eu até perguntei para ele, por que você não anda junto com a sua mulher? É uma vergonha, porque ele é muito superior à mulher. Então, a gente vê aquelas mulheres, até só o olhinho de fora, assim, né? Aquela coisa toda, que é um atraso, tá? As mulheres lutam para ter direitos iguais, ninguém é submisso a ninguém. Só que São Paulo está colocando aqui uma comparação com o corpo, como Cristo é a cabeça da igreja. É igual o meu corpo tem cabeça e corpo. Então, é mais essa comparação. E depois, ele volta a falar aos maridos, né? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Isso é um desafio, né? Você casou com essa mulher, casou por amor. Você deve amar essa mulher. Cristo amou a igreja de tal forma que ele deu a vida pela igreja. O marido deve amar a sua mulher de tal forma que ele dê a sua vida pela esposa. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Esse é o tipo de igreja que Cristo queria. Esse é o tipo de amor que você deve ter pela sua esposa. Com todos esses adjetivos que aparecem aqui. Aí São Paulo ainda diz, assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Por isso que lá no Gênesis, quando a mulher é apresentada ao homem, ele fala assim, agora sim, é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a si mesmo, ao contrário, você alimenta o seu corpo, enche o seu corpo de cuidado, né? Sempre assim, como Cristo fez com a sua igreja. Então, todo esse cuidado, a palavra cuidado hoje é uma palavra muito importante, cuidar do outro, é encher-se de cuidado pela sua esposa. Por isso, aí depois ele vai falar, agora ele vai justificar, é por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher, e os dois serão uma só carne.
E ele mesmo fala, esse mistério é grande. E eu só posso interpretá-lo em relação a Cristo e a igreja. É pelo mesmo amor que Cristo morreu pela igreja que um homem deixa seu pai e sua mãe, se une a uma mulher e os dois são uma só carne. Se não for por amor, como o mesmo amor de Cristo, não tem outra forma, né? Ele interpreta dessa forma. Em todo caso, cada um no que ele toca deve amar a sua mulher como a si mesmo. E a mulher deve respeitar o seu marido. Então, quando a gente lê aquelas pessoas mais críticas, quando diz assim, mulheres sejam submissas aos seus maridos, eu já não escuto o resto da leitura. Na verdade, a leitura inteira é conselho aos maridos. A leitura inteira. E é assim que se constrói uma relação amorosa, um cuidando do outro, como carne da sua carne e osso dos seus ossos. É esse o amor que deve existir entre o marido e a mulher. Essa leitura é sempre usada nos casamentos, o Salmo também, né, sempre usado nos casamentos. O Evangelho de hoje, nós já o ouvimos aqui no mês de setembro, que são 2 parábolas sobre o reino de Deus. Geralmente, nós pensamos que o reino de Deus virá depois, daqui a muitos anos. O reino de Deus já está no meio de nós e nós não o percebemos. Ele é silencioso. Aí ele dá o exemplo da semente de mostarda, que o sujeito semeia lá na terra dele, aquela semente silenciosamente cresce e fica grande. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus é pequeno, mas ele vai crescendo e fica grande. Não de uma grandeza de poder, mas grande no sentido de abrangência. Aí ele faz uma comparação melhor ainda. O reino de Deus é como o fermento na massa. A gente não vê como o fermento trabalha, mas o fermento leveda a massa inteira, silenciosamente. Assim é o reino de Deus. A nossa fé vai fermentando o mundo inteiro, sem que a gente perceba. Então a gente não precisa ser muito pessimista, não. O reino de Deus vai fermentar esse mundo inteiro, sem que a gente perceba, com a nossa pequena ação de misturar a farinha com o fermento, com a nossa pequena ação de viver a fé cristã, essa fé vai fermentando a nossa sociedade. É assim que trabalha o reino de Deus, é no silêncio, e ele já está no meio de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.